Fala, rapaziada do esporte, muito bom dia. Tô chegando, Papo com Zara nesta terça-feira, dia 21 de julho, oferecimento de Tatu Shopping Frutas no centro de Americana. O Tatu tem hortifruti, tem adega, tem padaria, tem frios, tem açougue, produtos de altíssima qualidade e o atendimento nota 20.000 da equipe comandada pelo Geraldo, pelo João, pelo Davi e pelo Antônio. Tatu Shopping Frutas, no centro de Americana, Benjamin Constant, esquina com a Quintino Bocaiúva, bem pertinho da antiga sede social do Rio Branco Esporte Clube. Estou recebendo hoje o professor André Gimenez Zápia. Isso. Tudo bem, Zápia? Como é que você está? Depois de um longo tempo sem nos falarmos, estou aqui de volta. É verdade, um tempão mesmo. Por onde você anda, seu Zápia? Faz um tempo já que eu estou fora do Brasil, né? Estou fazendo um trabalho fora. E uma vez por ano aí, duas vezes no ano, a gente vem aqui rever a família, ver os amigos e rever os atletas que ainda treinam comigo e assim nós vamos levando. Para quem não sabe, o Zápia é técnico de atletismo. Isso. Tem uma trajetória muito bonita no esporte aqui de Americana. E surgiu uma oportunidade fora do país já há alguns anos. Sim. Há quanto tempo você está fora, Zápia? Eu estou em definitivo, assim que eu mudei definitivo para lá, já passa um pouquinho de 8 anos, né? Vai para 9 anos. Caramba! Mas que eu entre indas e vindas eu comecei esse processo. Eu tive um tempo nos Estados Unidos, eu trabalhava aqui ainda, então eu tirei um processo, mas desde 2010 que eu já realizo alguns trabalhos para essa equipe de Genebra. Então você está em Genebra, é isso? Isso, eu trabalho em Genebra. Tá. Presto serviço numa equipe, Atletismo Viseu Genebra. É uma equipe portuguesa, de Portugal, é um clube, na verdade lá não é equipe, é um clube. Tá. É um clube de Viseu, de Portugal, que atua na cidade de Genebra, na Suíça. E como é que surgiu essa possibilidade, essa oportunidade para você? Eu tinha todo o meu trabalho sendo feito aqui, você bem conhecia, né? Eu comecei em 95 como técnico da equipe americana, depois passei pela seleção paulista, seleção brasileira, por um tempo. E em 2010, na época minha namorada, hoje minha esposa, ela teve a oportunidade de fazer um trabalho lá. Eu tinha realizado também um trabalho nos Estados Unidos. Eu vim dos Estados Unidos, estava licenciado da prefeitura, que sempre realizei meu trabalho aqui pela prefeitura de Americana. Eu estava licenciado e aí surgiu a oportunidade. Em 2009, eu fui técnico da seleção brasileira júnior, desenvolvendo um trabalho no Pan-Americano. E aí ela foi fazer uma temporada lá de 3 meses, treinando e prestando um serviço. E ela falou do meu trabalho aqui, eles pediram um currículo, gostaram, e eu comecei a ir para lá aos poucos, né? Primeira vez fui 20 dias, 40 dias, 2 meses, e aí foi ficando. Então, assim, eles conheceram o meu trabalho, é uma equipe tradicional de meio fundo e fundo, né? As provas mais de resistência do atletismo, provas de rua, nós temos lá excelentes atletas, e eles precisavam fazer um desenvolvimento maior nessa área que eu sou fisiologista. Então, precisava fazer um desenvolvimento maior nessa parte de biomecânica, de corrida, fisiologia da corrida. E aí comecei a desenvolver aos poucos o trabalho, enviar alguma coisa para lá. E é aquela história, foi ficando. E hoje estou lá definitivo na equipe já desde 2010, prestando serviço, e 8 anos como treinador mesmo da equipe. Aí é um país meio ruinzinho, né? Horrível, Suíça, né? Tem, cheio de problemas, né? Muitos, né? Qual que é o problema lá? Consegue achar algum ou não? Todo lugar tem, né? Né? Hoje em dia todo lugar tem, mas o que eu sempre falo, os amigos perguntam, né? Você não volta mais? Então nós nunca sabemos, na verdade, né? O que vai ser o futuro. Sim. Mas a grande diferença, lógico, você tem uma condição maior de trabalhar, mas a grande diferença que hoje tem uma filha de 6 anos também, né? Tenho a minha mais velha que continua aqui no Brasil e tem uma filha de 6 anos que nasceu lá. E a questão porque para nós não temos ideia do que é ter segurança. Então, o fator segurança ele é muito forte e qualidade de vida. Tá. Então, como tinha o Brasil muitos e muitos anos atrás, você poder nadar num lago, nadar num rio, respirar um ar puro e beber a água desse rio ao mesmo tempo, né?
Você morar em um lugar que te oferece essa condição de qualidade de vida, onde a gente tem o respeito, onde todo mundo cumpre o seu dever para que se tenha o seu direito. Isso é um fator essencial lá. Nós falamos aqui no Brasil muito sobre direitos. Todo mundo tem direito a tudo. Eu tenho meu direito, porque eu pago meu imposto, eu tenho meu direito. Mas temos os deveres também, né? E aqui é muito... Quando você começa a conviver e a trabalhar nesse processo lá, você vê que desde pequeno eles ensinam, eles constatam isso com as crianças, que primeiro se cumpre o dever. Né? Coisa que no Brasil não é muito normal, né? Nós temos sempre aquela lei da vantagem aqui, achado não é roubado, né? Estava comentando esses dias com um amigo meu, essa questão do Brasil que para nós hoje é um absurdo, né? Achei, não é de ninguém, é meu, né? Lá não existe isso, é coisa assim de você perder alguma coisa, todo mundo que achou coloca uma coisa, isso que você perdeu, e não importa o que, pode ser uma meia, uma luva, que é muito normal lá por causa do frio, você coloca em cima de um banco para que a pessoa volte, visualize e pegue de volta. Como já chegou a acontecer comigo, o meu telefone, eu perdi o iPhone. Quando eu me dei conta que tinha perdido, caído, já era. Eu falei, perdi, né? Mas voltei na praça onde tinha perdido, meu iPhone estava em cima do banco da praça, encontraram ele no chão e colocaram em cima do banco da praça para que eu voltasse a pegar. Então são coisas assim que fazem muita diferença. Poxa. Muita diferença, entendeu? E é que eu disse, isso leva à criminalidade. Existe hoje problema de drogas, mas eles são tratados de uma maneira diferente. Então, lá, como se cumpre a lei, como se cumpre o dever, se tem o direito, então essa questão da criminalidade é muito baixa. Então, para se trabalhar... Você está no paraíso. Mais ou menos, não é bem assim, né? Mas pode não estar no paraíso, mas está bem mais próximo do paraíso do que a gente. E eu, na verdade, assim, nós, depois de um tempo lá, achamos por melhor, porque Genebra é uma cidade francesa, é a segunda maior cidade suíça, e nós achamos melhor assim, nós habitamos na verdade na França, que faz divisa com a Suíça, então assim, todo o processo, na vila onde eu moro, por exemplo, tem 2.600 pessoas, é uma vila muito pequena, uma vila antiga de produtores, então se produz muito leite, se tem uma agricultura de rodízio, se produz 3, 4 produtos naquela terra por ano, então é uma vila rural. Né? Tá. Só que é na montanha. Então eu desço uma parte da montanha e já estou em Genebra, é bem na divisa, eu estou a 1 quilômetro da fronteira. Então todo o meu processo de trabalho, prestação de serviço, eu faço na Suíça. Mas a minha residência eu resolvi fixar na França por ser mais fácil, por ser um cidadão europeu, eu tenho minha cidadania italiana, e ficou muito mais fácil de eu me adaptar e ter os meus direitos na França, como faz parte da União Europeia, do que propriamente na Suíça. Então fica mais fácil esse processo para nós. E como chama a cidade ou a vila aí que você mora? Onde eu moro, chama Sancergue. Como? Sancergue. Ah, tá. Sancergue faz parte e um quilômetro dá 1 quilômetro do Anne, né? Que nós falamos do Anne, é a fronteira. Tá. Dá 1 quilômetro da fronteira, uma fronteira pequena também, no meio de uma mata, você atravessa. Só que para eu ir até o centro de treinamento, onde nós realizamos, que chama Bout du Monde, eu levo mais ou menos uns 45 minutos. É um pouco distante, mas mesmo com essa distância ainda é muito mais fácil, é muito mais tranquilo de se viver, muito mais barato. E você faz esse trajeto todos os dias? Todos os dias. Eu, na verdade, com o processo de treinador e fisiologista, eu trabalho 4 vezes por semana, né? Dentro desse daí. E lá, por trabalharmos bastante, ou o pessoal que trabalha, ou o pessoal que estuda. A escola lá, todas as escolas, as universidades, são todas períodos integrais, né? Período integral. Então, como é o processo do período integral, nós sempre realizamos os treinamentos após as 17 horas. Então, antes disso, eu tenho um outro processo, uma outra questão de trabalho. Eu trabalho como massoterapeuta, faço avaliação, como fisiologista, eu faço avaliação e recuperação de processos para atletas. Tanto atletas como também pessoas que necessitam desse Não trabalho. É só alto rendimento. Não, é só alto rendimento todo. Nós temos atletas lá, as crianças conheciam com 7 anos de idade, nessa escolinha, vamos dizer assim, como aqui no Brasil nós falamos. E eu tenho atleta até 65 anos, mas atletas que lá eles realmente gostam muito do rendimento. Lá, esse fator que a corrida aqui virou no Brasil uma moda, né? Todos correm, as assessorias lá já tem isso há muito tempo.
E é coisa antiga lá. Isso, eles valorizam bastante, né? O que está começando agora a pegar mais ênfase é o futebol. Ah, tá. Trabalhei também um tempo lá como preparador físico de uma equipe de futebol, o Etoile Carrouge, que é uma segunda equipe praticamente do Servette, que é uma equipe forte do futebol, de hóquei, porque o primeiro esporte suíço é o hóquei gelo, hóquei no gelo, e os esportes de inverno, né? E depois já vem os demais, como em Genebra é muito forte o handball, e a corrida ainda se sobressai muito sobre as outras modalidades esportivas, né? Beleza, nós vamos continuar já esse papo, Zapia, porque cada bloco aqui é de 9 minutos, a gente já passou um pouquinho. Falei demais. Não, tá ótimo assim. Quanto mais o convidado fala, menos o apresentador fala e o meu cachê é o mesmo de sempre. Rápido intervalo comercial, já vai ter sequência o Papo com Zara. Se somos o que comemos, o Tatu te oferece sempre o melhor. Em hortifruti, em padaria, em açougue e adega. Se tem qualidade, no Tatu tem. O melhor endereço para você ficar bem informado, tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. De volta, Papo com Zara, nesta terça-feira, dia 21 de julho. Daqui a pouquinho eu vou mostrar aqui, ó, ganhei um mimo, né? Você, convidado do programa, fique à vontade para me presentear nas próximas edições do programa. O Zapia, estou conversando com André Gimenez Zapia, que é americanense, né? Sim. Americanense, mas tem cidadania italiana. Demorou para sair? Não, o meu não foi muito demorado, não. Foi muito rápido, eu já tinha todos os processos, todo o material de descendência sanguínea direta, então é bem mais fácil de conseguir. Ah, tá. O Zapia foi técnico de atletismo aqui em Americana durante uns 20 anos? 20 e poucos anos. Eu comecei em 95, eu fui até 2016, 2015, por aí nessa parte. Eu não sei se você lembra, Ronaldo Brito, salto... Sim, Figuraça, né? Exato. Ele vive me falando, eu era bom nisso aí, etc e tal, pode perguntar para o Zap. Eu falei, você pode perguntar para o Zap porque ele está fora, que eu não tenho contato dele. Aí, quando fiquei sabendo que você estava no Brasil, eu falei, fica tranquilo que eu vou perguntar. Vou perguntar para ver se ele era bom mesmo, que nem ele diz, né? O Ronaldo, ele tem uma boa prosa. É igual eu quando eu falo que eu joguei bola. Exato, mas então não tem, não vai falar que jeito. Era ruim, né? Ô Zap, a sua esposa Lucilê, ela jogava handball aqui em Americana, né? Bem no início, depois ela foi atleta da equipe de atletismo. Depois ela foi pro atletismo. Sim. E hoje ela está envolvida com esporte? Não, ela parou faz alguns anos já que ela parou. Logo assim que ela engravidou e veio a nossa bebê, aí ela não treinou mais. O nosso tempo lá é muito corrido, como nós não... Mesmo eu tenho a empresa que presta serviço, ela tem a empresa dela, então... E você sabe, como autônomo, nós temos que trabalhar bastante. Sim, nós estamos muito. aqui de férias, por exemplo, eu não tenho férias, né? Eu tenho que fazer uma reserva para poder vir para cá. Não está fácil vir, cada vez que eu venho para o Brasil eu me assusto. E essa vez nós nos assustamos mais ainda, porque os valores das coisas aqui são absurdos, você não tem ideia. Se nós, mesmo fazendo a conversão a nível de França, por exemplo, você vai fazer a compra ao mercado, aí sai mais caro aqui do que fazer a compra lá. Verdade? Exato. Caramba, hein? Os impostos aqui é absurdo. Não tem noção o que está o Brasil hoje, para quem vem de fora, que é lógico, você está ganhando numa moeda mais forte e tudo, mas o que se gasta aqui é muito alto, né? E por ser uma moeda mais forte, sentiria menos o impacto. Exatamente. E se você está sentindo o impacto, né? Não, porque o que sente assim, lá nós não temos uma diferença muito grande. A França teve agora,
depois das guerras. Era muito baixo o custo de vida, tanto na França como na Suíça. A Suíça já é um padrão mais alto, né? Tá. Mas a França tinha um padrão de vida muito bom. Isso. Eu faço uma comparação pelo salário mínimo, né? O salário mínimo brasileiro é R$ 1.600 e o salário mínimo francês é 1.700 euros. Então, não adianta fazer a conversão, tem que trabalhar com equiparação. Hoje você consegue comprar, o francês consegue comprar muito mais coisas, consegue ter uma condição melhor do que aqui, né? Então, às vezes, não sei como que as pessoas estão conseguindo se virar, porque realmente é muito difícil. Questão de imposto, sobre mercadoria, e coisas simples, né? Coisas de mercado. Então, é complicado, fica difícil. Então, nós temos que trabalhar muito também. Né? Nós temos que, às vezes saímos de casa, você lembra mesmo, às vezes sai de casa às 7 horas da manhã, 8 horas da manhã e volta só meia-noite, praticamente no outro dia. A vantagem é que lá você pode andar tanto a meio-dia como a meia-noite na rua, que é a mesma coisa. Ela em termos de segurança. Né? Tranquilo, né? Sim, sim. Mas ela está envolvida com o trabalho de esporte ou ela está... Não, ela é massoterapeuta estética. Hoje mais com massoterapia estética. Tá. Ela trabalha com um processo de massoterapia que é bem conhecido na internet, bem conhecido no Brasil, que é um grupo, né, Renata França, e ela trabalha com essa massagem, com essa massoterapia, com essa massagem lá na França e Suíça. Entendi. Eu lembro que eu fiz uma matéria um bom tempo atrás, aí foi até capa do meu jornal, e ela numa competição de neve, ela estava com uma roupa branca, roupa de neve. Eu estava com ela, nós ficamos um tempo na Áustria, ela entrou nesse processo... Que modalidade? Skeleton. Porque na descida do gelo, né, tem o bobsled de 4, bobsled de 2, no feminino tem só o de 2, e o skeleton, que é aquele que desce no trenó de barriga para baixo, e o luge, que desce com a barriga para cima. Nossa. E ela foi a primeira, com a carteirinha com autorização, com o diploma de piloto, ela foi a primeira piloto sul-americana de skeleton. Verdade. Mas, depois nas primeiras competições e tal, no processo de treinamento, ela teve 2 acidentes. E num dos acidentes, que ali você desce, chega a 120 km por hora. Nossa freio, senhora, né? parecido. Em curvas que faz a força centrífuga ser muito forte. E ali ela teve uma lesão na mão. E como ela usa a mão para o trabalho, que é a massoterapia, ela ficou com muito medo de sofrer um acidente ali. Ainda nós não tínhamos a segurança do Comitê Olímpico como ajuda de custo, que vem do Comitê Olímpico. Então ela decidiu parar com o esqueleto já no início, não demos sequência. Tá, entendi. Não custa nada ser prevenido, né? E prevenida. Então realmente é muito triste, porque ela tinha uma chance muito grande até mesmo de participar de uma Olimpíada. Ela estava muito bem fisicamente, ela treinava comigo, ela já estava nessa época ela estava muito bem no atletismo também. Ela estava partindo para algumas provas do heptathlon, mas aí isso aí pesou muito, né? Nós estávamos decidindo em manter uma vida lá, que estava um processo muito melhor do que aqui, e ser professor de educação física, trabalhar com escolinha aqui, entre trabalhar lá, então pesou continuar lá com esse nosso projeto. Então ela decidiu que o esqueleto não era para ela. Mas ela... Fez bem. Foi muito bem. Ô Zápia, da galera que trabalhou com você aqui em Americana, quais os principais nomes assim de destaque? Você falou do bobsled, o Márcio foi para uma Olimpíada de... Sim, foi em 2006. Márcio da Costa. Isso. Hoje na verdade, ele era auxiliar técnico meu aqui. Ele fez um trabalho durante muitos anos. Depois ele passou para o Exército, ficou 10 anos no Exército, né? Tenente Márcio. Hoje ele está no SESI de Piracicaba. Eu falei com ele esses dias. Processo lá, está com um trabalho bacana com as crianças. Ele foi para a Olimpíada de Turim, em 2006. E eu teve mais um atleta que foi o Samuel Bento, também foi do bobsled. Eu lembro do Samuel também. Samuel era arremessador de peso meu, ele começou lançando dado. Eu tive a Fabiana, que treinou comigo o martelo. Ela foi em 3 Olimpíadas de inverno. Então tem esse pessoal que se adaptou. No mundo todo, todos os atletas
Tem um amigo, um conhecido meu lá em Genebra também, ele foi medalha nessa mesma Olimpíada de Turim, ele foi medalha de prata pela Suíça, e ele era atleta de velocidade. E então, bastante desse pessoal na Europa toda, o pessoal durante o verão treina o atletismo e durante o inverno faz o processo para o treinamento de esporte de inverno, que lá às vezes tão forte ou mais forte do que a própria Olimpíada de Verão. Então, mas tem os outros atletas, nós temos outros atletas, a Natália teve muito tempo comigo, atleta da escolinha, foi 4 vezes campeã sul-americana, inúmeras vezes campeã brasileira. Temos o da Juliana, que também foi vice-campeã brasileira, vice-campeã sul-americana de lançamento do dardo. Tivemos um trabalho muito forte. Gente, Juliana. O Bardi não chegou a passar. O Bardi era na escoleira. Quando eu estava aqui, ele era bem novinho. Ele é atleta do Márcio, né? Ele começou na escolinha com o Márcio, depois passou com o Renatinho, que o Renatinho hoje tem uma assessoria, o Cavallari. O Renato Cavallari também foi vice-campeão brasileiro, 2 vezes vice-campeão sul-americano em 2 provas. Tem o Fabinho do 400 metros, teve um excelente resultado. E entre outros atletas, que se eu for citar, né, daí acaba o programa. Nosso berço de atletas de Americana, durante aí nosso tempo de 20 anos aí, formamos bons atletas, vivíamos atletas para todas as equipes praticamente do Brasil. E muitos atletas nos procuravam Americana, eu trazia para cá, para ter a estrutura de treinamento que nós tínhamos na época. E tinha jogos regionais, tinha jogos abertos, né? Já nós perdemos. Eu perdi a conta de quantas vezes nós ganhamos. Era a briga com Campinas, que Campinas até hoje é um excelente centro de treinamento, né? E a nossa briga sempre foi com Campinas, mas eu não lembro agora quantas vezes nós disputamos os jogos. Eu lembro que eu ia ali na Secretaria de Esportes, antigamente era o D7, né? Que tinha uma rampinha ali ao lado da piscina do Centro Cívico, depois Secretaria de Esportes. A movimentação era intensa, né? O tempo todo, né? Sim. Hoje, infelizmente... eu não sei, né, qual foi o processo, mudada. O processo que passou por Americana. Para você ter uma ideia, ideia, da amanhã... lei de incentivo complicou. Bastante. Mas, por exemplo, amanhã estou indo para os Jogos Regionais com os meus meninos. Ainda tem um pessoal que treina comigo. Aí tem o Márcio aí com 40 e tantos anos. Foi campeão Master, bicampeão paulista Master. Em duas disciplinas, lá falamos disciplinas, duas modalidades, né? 2 provas, e foi vice no lançamento do martelo. E está muito bem, disputamos no passado regionais. Eu sempre venho aqui na época dos regionais, então eu vou com eles para lá. Tem o Edson também, que ganhou ano passado o dardo, que está com 40 anos de idade também, mas lança muito bem o dardo. E é muito bacana, porque eu tenho atletas meus que estão em Limeira, atletas meus que estão em Piracicaba, em Santa Bárbara, todos treinaram comigo. Quando vai para os jogos, então amanhã é uma festa, assim, todo mundo se reencontrar. Pô, professor e tal, é um respeito muito grande. É hora de matar a saudade. E fora os atletas que ainda treinam comigo. Né? Eu fui embora, mas teve alguns... Daqui a pouco você vai falar sobre isso daí. Só dá o spoiler. Não abriram mão do treinamento, que dá para eu continuar fazendo o treinamento à distância. Então, beleza. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, quero mandar um abraço para o Edson Carone, o diretor da emissora. Ô, Carone, aqui é o Zaramelo, viu? Aparece de vez em quando aqui para a gente prosear, tá bom? Rápido intervalo comercial, já vai ter sequência o Papo com Zara. Se somos o que comemos, o Tatu te oferece sempre o melhor. Em Hortifruti, em padaria, em açougue e adega. Se tem qualidade, no Tatu tem. O melhor endereço para você ficar bem informado, tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. Tô de volta, Papo com Zara. Agradecer o Zap aqui pela lembrança. Papo com Zara, Papo com Zap. Papo com Zap, é isso aí. Tudo que a
A cor que o telespectador está vendo agora, ela não é exatamente essa, é que a tecnologia que a gente adota aqui no programa, então ela está meio marronzinha, marrom, dourada, né? Mas ela é um verdinho, não né? é um amarelo E hidrocor. É uma marca, exatamente, marca marca-texto. E tá aqui, ó. Bora lá, assessoria. Um abraço pro João Simões. Bora lá, hein, João? Foi culpa do João que você tá aqui, viu? Eu falei, eu preciso do celular do Zapia. E tá aqui, Coach Zapia. Como você falou no bloco anterior, o pessoal continua treinando comigo. Vai que algum amigo nosso aí já está tomando uma verdinha agora na hora do almoço. Mas como é que os caras fazem? Vão lá para a França, para Genebra, ele vem aqui. Como é que você faz esse tipo de treinamento? Então, Zara, isso daí é assim, para os atletas que não envolvem tanto a questão técnica, porque assim, o atletismo, quando eu sou técnico de atletismo, antigamente um professor de atletismo, ele trabalhava com todas as modalidades, que foi a minha formação. Tá. Né? Eu comecei assim, na raiz, assim, e, né, vai aprendendo. Então, você é obrigado, como principalmente os professores que vêm dessa questão de trabalhar com prefeitura, iniciação de escolinha, que eu falo, todo técnico, hoje em dia não trabalha dessa maneira, mas eu acho que eu acredito muito que todo treinador de atletismo, de uma maneira geral, ele tem que passar pelo processo da escolinha, aprender com a criança o desenvolvimento, ver a cognição, a resposta da criança, para que ele aprenda a trabalhar com o nível de treinamento. Tá. Né? Então, quando todo professor que passa por o trabalho nas escolinhas de prefeitura, nós somos obrigados a trabalhar com todas as modalidades dentro do atletismo. Para ter uma ideia, são 32 provas dentro do atletismo. Sem falar agora que as provas de rua que estão muito famosas. Bombando, né? Então, quando fala atletismo, são todas as modalidades. Só que existem algumas modalidades algumas provas dentro do atletismo que não há uma necessidade tão técnica, ou seja, um aprimoramento técnico. Hoje, por exemplo, eu tenho um grupo meu que eu trabalho não só no meu clube, mas eu sou treinador do cantão. Cantão é como se fosse um estado, né? Suíça é muito pequena, mas ela tem 26 cantões, como se fossem estados pequenos. E existe o cantão de Genebra. E hoje eu trabalho como treinador, tenho de atletas de lançamento do cantão de Genebra. Então, independente do clube, eles treinam comigo. Entendeu? Nessa questão de lançamentos. Mas, como eu tenho essa formação de um trabalho longo tempo, com todas as modalidades, aqueles atletas que, como as assessorias fazem hoje, mandam treino por planilha, pela internet. Tá. Então, é isso que ocorre. Alguns atletas meus que já tinham um desenvolvimento bom com o meu treinamento, que você tem que se adaptar muito também ao treinamento do seu técnico. O técnico não é só passar o treinamento. O técnico é todo o envolvimento. Né? Ontem mesmo os atletas que treinam comigo, que tem um destaque, nós passamos o dia inteiro juntos. Eles foram para Sorocaba competir de manhã. Ganharam, né? Os irmãos Bissoli. E nós ficamos o dia todo depois, né? Fomos para casa do pai dele e ficamos o dia todo lá. Então existe esse envolvimento que é muito importante, acho que é muito bacana que nós temos aqui no Brasil. Fora daqui não é bem assim, né? Essa questão da afetividade, do comprometimento que você pega com a família. Então isso é importante. Então, nessas provas de meio fundo e fundo, não é tão tranquilo. Tá. Mas a partir do momento que você tem um certo conhecimento e o atleta tem um vínculo contigo, dá para trabalhar à distância enviando os treinos. Então, envia treino, me enviam os vídeos, fotos. Depois eu trabalho muito com o educativo, a postura, a biomecânica, como se trabalhar o passo, como se trabalhar o movimento da corrida. E nós continuamos, e aí os dois irmãos, principalmente os irmãos Bissoli, que estão comigo, fizeram essa transição da pista, que eles eram corredores de 800 e 1.500, e passaram a correr rua, onde se destacaram bastante já faz alguns anos. Né? O Luan, inclusive, foi 2 medalhas de ouro nos Jogos Regionais por São Carlos. 3 né? medalhas de ouro. 3? 800, 1.500 e 5.000. Ah, é verdade. E ele competiu por São Carlos, que é uma outra região esportiva, diferente aqui de Americana, né? E outro dia eu fiz uma entrevista com ele, falei, mas e aí, você faz tudo que o Zapia
passa para você, ele fala, tem que fazer, porque se eu não fizer, o João me entrega para ele. ele tá perdendo a vergonha de falar, ele né? tem divulgado bastante o trabalho dele, o treinamento dele na internet e tudo. E não é vai ser, inclusive, garoto propaganda da corrida da Unimed, que vai ter no final do ano. Tá se soltando. Exato. E os dois, o Lucas já é mais, como fala, tímido, né, para isso aí. Mas o Lucas está há mais tempo, porque o Luan, ele começou junto com a escolinha, né, lá no Zanaga, depois fizeram um aperfeiçoamento com o Márcio e passaram a treinar comigo. E aí o Luan parou um tempo. Aí quando o Lucas passou a correr rua, eu fui atrás do Luan. O Luan era piloto de carro de controle remoto, nem sei como que fala. Automodelismo. Automodelismo, Isso. De carro de... E aí eu convidei para voltar a treinar, ele voltou e tal, pegou o processo, pegou gosto, tá muito bem. E agora ele passou para as provas mais longas de 21 meia maratona, tá se destacando bem. O Lucas manteve-se nessas provas de 5, 7, que ele é muito veloz, muito forte. Mas já estão aí, o Lucas mesmo já está comigo, acho que aproximadamente 15 anos, mais ou menos, que faz treino comigo. Uma vida. Começou com um adolescente, 13, 14. Não 15. Tem como não haver um relacionamento. Não tem, né, nós temos um comprometimento muito forte, né? Hoje estão com filhas e tudo, mas é um processo muito bacana. Mas é como você disse, o João me entrega, não é só questão de uma pessoa. Eu digo assim, não é só questão de uma outra pessoa entregar aqui o que fez, o que não fez. Quando você tem porque se ele não fizer, o azar é dele, né? Mas quando você tem um relacionamento muito forte, você conhece todas as nuances do atleta. Dependendo do resultado, eu já sei que não fez o processo. E nós estamos fazendo um trabalho em conjunto, tanto que agora eu presto serviço para o João, né, na Bora Lá, como orientação técnica, tudo. E o João é que faz a parte, eu peço para ele fazer a parte de condicionamento físico dos meninos. Sim. Então eles têm que 2 vezes por semana fazer o condicionamento físico com ele. Mas não é fácil, porque os meninos não são, meninos entre aspas, têm 30 anos de idade. Mas não são só atletas, ele tem a empresa dele, eles trabalham com gesso, não é fácil, o dia todo subir, descer escada e fazer. Então, mas se eles querem resultados, se eles querem a performance, tem que treinar. Se não, vai fazer por hobby, como a maioria dos atletas correm por hobby, por gosto, por prazer, qualidade de vida, é um outro processo diferente, né? Sim. Então você já sabe que ele não fez. Não adianta. Você coloca o atleta na rua, porque o treinamento técnico mesmo, ele é matemática, é física. É aquilo ali, né? Se o atleta fizer o que está sendo prescrito dentro das condições que ele tem, você sabe onde vai chegar o resultado dele. Agora, se realmente teve uma diferença muito grande no resultado, alguma coisa está falhando. Evidentemente, aí não tem jeito. Era para fazer em 19, fez em 23, alguma coisa errada. Está lesão, está com lesão, está com dor, está com problema de fadiga. Não tem. Está com algum problema alimentar, nutricional? Não tem. Então, alguma coisa no treino. O treino estava prescrito para isso. Não conseguiu? Você fez. Então, professor, sabe o que é? Então, quando entra o sabe o que é, você já sabe que alguma coisa não fez. Ô Zápia, qual que é a prescrição aí para perder a barriga? Tem que parar com a cervejinha mesmo? É complicado, né? E o professor aqui também eu consegui agora com o tempo, aí perdi. Tava bem cheio também. Consegui perder uma boa quantidade de peso. Rapaz, essa loirinha não me abandona. É complicado, rapaz. Né? Não abandonar não tem jeito. Ainda mais, agora eu sou categoria subóbito, né? 60 a mais. Não pode levantar muito o braço. Porque senão... Ô Zápia, aqui no Brasil, sempre que eu trago a galera aí de assessorias, a gente aborda a questão da participação da mulher em corrida de rua. Você vê hoje aí, se não for meio a meio, é mais mulheres do que homens. Sim. Lá na Suíça é assim também? Bem próximo também disso. Né? Aqui que você acredita essa participação, essa invasão feminina, acho que não é só na corrida de rua, né? É no esporte em geral, mas começou a área corrida de rua e o atletismo, que você... Então, Zara, eu acredito, assim, por experiência, não é só realmente dentro do atletismo, é a grande maioria dos esportes. Vê hoje também aí o beach tênis. Sim. Se for ver o beach tênis, a participação feminina é muito forte.
né? O vôlei de areia, né? O vôlei de praia também é muito forte participação feminina. E desde a época quando eu comecei muito, na época que eu comecei a trabalhar com o esporte, não era necessário a educação física. Então eu comecei muito cedo, comecei com 16 para 17 anos a trabalhar em academia, né, de natação. Então a experiência veio antes da própria teoria para mim. Nós trabalhamos com um grupo de terceira idade. Eu fui professor de terceira idade no Rio Branco, aqui na sede social durante muitos e muitos anos. Também professor de natação na sede social durante muitos anos. Depois trabalhei com terceira idade na prefeitura, junto com o trabalho que eu realizava de treinamento. E mesmo na terceira idade, nas atividades de terceira idade, eu digo assim, até maior, 90% são as mulheres. Poxa. 90% na terceira idade. Hoje pode ter mudado, que eu não estou assim tão ligado no Brasil. Pode ter aumentado esse percentual masculino. Mas sempre foi assim, a mulher sempre procurou, escutou mais o médico, né? Procurou a melhora da condição, não só estética, mas da condição da melhora. E a mulherada é isso. Eu vejo que para nós ainda lá na Europa não tem isso. Eu estou indo nas corridas, quando eu venho para cá, eu estranho porque assim, existe hoje veículos de instituto de beleza para corrida. Então as mulheres chegam lá, incrível, a corrida né? sai às 7 horas da manhã, 5h30 da manhã elas estão lá para fazer lá maquiagem. para fazer uma gracinha. Então todo um processo, correm todas maquiadas e tal, não é nem o correto. Não existe, você vai suar como que vai fazer uma maquiagem, né? Mas para ela é ali, é o sentir-se bem, não é? E já para o homem, está nessa fase, gosta de tomar uma cervejinha, gosta de ter uma vida mais, depois dos 50, para ver que quer ter tranquilidade, sem perturbação. E a mulher já não, né? A mulher quer buscar, quer procurar. Eu acho que faz parte isso da mulher. Até mesmo no trabalho, você perceber também, a mulher, depois de uma certa idade, ela tem muito mais motivação para trabalhar do que o próprio homem, né? É um processo, como fisiologista, eu posso dizer, é um processo fisiológico nosso. Nós produzimos o nosso hormônio básico, que é a testosterona, né, o nosso GH, toda noite quando nós dormimos. Então, o processo de produção hormonal masculino começa 2 horas após o teu início de sono. E a mulher, ela passa pelo processo dela uma vez por mês. Então, o homem, depois de um tempo, ele começa a diminuir o processo de produção. E ele se acalma, ele se deixa estar assim tá bom como tá. E a mulher sempre procura. Tá ruim, mas tá bom. A mulher sempre procura algo mais, né? Para manter-se, para estar. E outras, elas vão lá para fazer o social. Não estou nada contra. Não, pelo mas contrário. elas vão pelo social. É normal da mulher se reunir para falar, para contar, e o homem já é mais contido. Né? Nós temos essa. Não quero nem saber disso aí. A mulher já quer saber das coisas que acontecem. E aquele momento da corrida é o momento dela conversar, que é outra coisa que está errada, né? Estão correndo, tá trotando ali, e o homem já não. O homem ele já começa a procurar mais a performance. Quem gosta de correr, começa a fazer atividade física, ele quer ficar forte, ele quer melhorar o resultado na corrida, ele não aceita correr sempre no mesmo tempo. Isso é um processo do homem, né? E a mulher, ela leva como social. Então, como ela leva como social, para ela a quantidade, normal que a quantidade de mulheres vai ser muito maior por estar correndo com outra finalidade. Entendi. Eu acredito assim, né? Perfeito. Fica até quando aqui em Americanas? Eu estou aí até o meio de agosto, ainda lá para o dia 20 de agosto, ainda estou por aqui. Então, beleza. Agradeço a participação, dá uma olhadinha aí. Eu que agradeço. Detonamos, mas tudo bem, não tem problema não. Tranquilo. Muito obrigado aqui pela presença e que você teve que alterar aí sua programação para atender. Eu estou de férias, então assim que quiser, estou de volta de novo. Se quiser falarmos sobre um outro assunto, falarmos mulheres sobre isso. Aí sim. Estou à disposição. Além de trazer um mimo, ainda podemos trazer algum outro mimo. Obrigadão, sucesso para você, um abraço na família, na esposa. Será dado, obrigado. É filha? Isso, tenho 2, né? Tenho a Ana Clara, mais velha, e tenho a Nina agora. A Nina é francesinha. E a Nina agora, você falou sobre a questão do esporte de inverno, ela começou a praticar o esqui, ama fazer esqui. É mesmo? E disse para mim, assim que ela fez as primeiras aulas, assim, papai, você vai ver, desse jeito, ela falou com 5 anos de idade, papai, você vai ver, eu vou para uma Olimpíada fazer o esqui. E vai pela França. Aí vai. Ela que decide. Né, nós temos mas ela tem dupla cidadania, então.
Na verdade, tem tripla agora, né? Porque ela é italiana também, Por tem causa a brasileira, do pai, né? E nasceu na França. Então agora, quando ela crescer mais, ela vai decidir a questão de... Mas ela tem direito às 3 cidadanias. Show de bola, dá um beijão na filha. Será então. dado. Uma pergunta, o relógio suíço lá na Suíça é mais barato? É bem mais em conta, não tenha dúvida. Mas é caro. É caro ainda, mas é mesmo aqui. Eu trago às vezes algumas coisas de lá, os meninos falam, tem que ver esse material. O problema é que tá 6,5 por 1, né? Então, quando você faz a conversão, que fica aí um pouco assusta. alto. Mas relógio, canivete, essas coisas ainda é muito mais barato que aqui. Obrigado, viu, Zapia? Abraço, obrigado a vocês. Galera, papiei com o André Gimenez Zapia, aqui de Americana, tá mais de uma década na Europa, França e Suíça, da área de atletismo. Falamos para Tatu Shopping Frutas, no centro de Americana, pertinho da antiga sede social do Rio Branco, onde o Zapia deu aula de natação, né? Ginástica. Agora tá tudo derrubado ali. Dá dó, né? Muita dó. O Tatu tem hortifruti, tem adega, padaria, frios, açougue, produtos de altíssima qualidade, super atendimento da equipe que tem o comando dos santistas Geraldo e Antônio, e dos palmeirenses, o Davi e o João. Você é... São Paulino. Se você é São Paulino. Isso. Tá feia a coisa, hein? Pra quem já viu, então, hein? eu já não liga mais? Não sigo muito mais o futebol. Então tá tranquilo. Vocês estão passando hoje o que nós passamos há um tempo atrás. Galera, muito obrigado a todos pelo carinho, pela audiência, pela companhia. Uma ótima semana. Saúde para todo mundo. A gente volta na próxima terça-feira, às 11 horas. PL, muito obrigado mais uma vez pelo trabalho técnico seu. Se não é você, nós não estamos no ar. Abração, obrigado, gente. Fui, tchau.